Saudações, pessoal. Bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio-dia e boa noite para quem já está sobre o véu noturno. Novamente, muito feliz de poder continuar a apresentação sobre esses antigos deuses estrangeiros, como assim define o termo original grego daimon, e que somente depois da Inquisição a Igreja Católica Apostólica Romana, traidora de Jesus Cristo, travestiu os mesmos de maus, só porque eram de outras mitologias. Além disso, como já falei em vídeos anteriores, gnósticos definem como esse anjo, mas até hoje hebreus e cristãos chamando Jeová de Deus. Sinceramente, apesar de familiares hebreus que me trouxeram esse sobrenome Levi, e eu não sou hebreu e nem judeu, essa tradição de caçar adoradores de outros deuses não é exclusiva aos romanos, mas também aos judeus, como veremos nesse vídeo. Mas, cá entre nós, essas ideias religiosas que se anulam afirmando que algum Deus precisa combater tanto o que é o bem para uns, como ao mesmo tempo o que é mal para os outros, realmente não é um Deus todo-poderoso e magnânimo que falaria isso. Mas a desconstrução da realidade divina, de que todos vivemos em cada escolha nossa a tornar nossa vida, e não a morte, um puro purgatório de culpas e desgraças, sob no máximo o domínio de um anjo da guerra. Sim, isso mesmo, um Deus com minúsculas, que mandou matar milhões de pessoas em nome de uma Inquisição e fez escolas como islâmicos na sua Guerra Santa, definitivamente nunca procurou o melhor para o ser humano, mas sim o pior de nossa existência nos enganando. Até mesmo no tempo de Moisés, que, certo ou errado, mandou matar 24 mil hebreus que adoravam Baal Peor. Só porque queriam acasalar, foram no Chitim achar as belas moabitas e assumiram um compromisso com elas. Antes que neguem, afirmando ser uma visão tendenciosa minha, está afirmado na Bíblia, em alguma tradução confiável de Números 25:3. Claro que para as pessoas experientes, uma consequência posterior da magia sexual é certa preguiça. Então, adivinha com qual pecado Baal Peor foi associado perante os hebreus? Ação e reação, sacaram? Então, 24 mil cadáveres depois, assim como certos médicos e políticos ainda insistem em proibir a hidroxicloroquina como uma das poucas opções contra o vírus para o início do tratamento e a pandemia atual, naquela época hebreus também colecionavam cadáveres. Já entenderam de onde vem a aula que lhes ensina a Inquisição? A aula que ensinou a Inquisição para os cristãos? Pois bem, somado ao poder que romanos exterminadores de quase todos os apóstolos, depois se apossando e criando uma facção cristã espalhada pelo mundo, pelo menos na época, a cúpula do Vaticano, preocupada somente com os pobres e mantê-los pobres, esqueceu dos outros 3 pilares do real cristianismo, ok? Então, novamente, para quem não viu os vídeos anteriores, aqui não se nega o poder de Jesus Cristo, principalmente sobre os que buscam o poder no próprio Jesus Cristo. Mas, inclusive, por isso as igrejas são inúteis, se não insistirem na perseguição dos demônios, quando Jesus nunca precisou disso e respeitava as diferenças, inclusive entre os seus 4 pilares, no lugar dos 10 pilares de Moisés, um deles era tornar a religião da casa de Jerusalém um ponto de união de outras crenças pelo amor, e não pela lei ou por decreto. Isso que na perspectiva de Jesus e que seus apóstolos assassinados pelos romanos deveriam fazer. Infelizmente, todos esqueceram que a sede desse complô de assassinatos e assassinos de Jesus Cristo é em Roma. E, por coincidência, o mesmo lugar que se encontra o Vaticano. Seria daí a fonte da frase, se não for tu, vai tu mesmo? Então, saindo do véu de tanta sacanagem proibindo a evolução humana, do cabresto romano travestido de Vaticano, a igreja onde esqueceram os pilares básicos do cristianismo real, inventaram um monte de mentiras e matavam quem discordasse e oferecesse outras concepções durante séculos. Hoje, o tema abordado é Belfegor, segundo puderam reparar no anúncio. Então, tentando resgatar o conhecimento ocultista perdido, inclusive informações sobre deuses de muitos outros povos denominados pagãos, caso fugissem do mecanismo do ideal monoteísta, vamos analisar nossas próprias falhas e fraquezas pessoais em nossa linha de crença que fomos obrigados a repetirmos desde criança, principalmente brasileiros. Desde já eu separo aqui as pessoas que acreditam em várias mentiras travestidas de verdades.
daquelas que ousam expandir seu horizonte na magia do caos, questionando a realidade. Por quê? Porque conforme, por exemplo, coisas naturais humanas como o sexo na magia se tornam um objeto de estudo, mas não sentenciando as pessoas praticantes e os próprios pesquisadores caóticos aos cadernos da ciência apenas, porém indo além. Digo isso pois, apesar na ciência algumas vezes se abrir para mudanças, existem muitos acadêmicos, até mesmo ateus, que sentam em suas bibliotecas como se essas fossem a real Bíblia da realidade e ignoram novas interpretações, novas visões e até mesmo novas experiências que não se moldem nos seus alicerces. Agora, relacionado a isso, mas um exemplo saindo um pouco do assunto, é importante ressaltar que a maconha finalmente deixou de ser considerada por alguns cientistas apenas na sua abordagem com fins recreativos, que pessoas imaturas insistem no seu uso. Mas agora a ciência aproveita o óleo cannabis para o tratamento de problemas como o mal de Parkinson e seus efeitos, os quais, enquanto a doença manifesta, dificulta essas pessoas dessa enfermidade até mesmo de andarem. Já existe um protocolo medicinal no Brasil onde ele é autorizado o uso do óleo, se não me engano, me corrija se eu estiver equivocado, na aplicação de poucas gotas embaixo da língua, na manifestação dos ataques epiléticos para evitar os mesmos, evitar danos físicos na pessoa que, quando ela tem ataques epiléticos, é muito costumeiro ocorrerem danos pelo choque do corpo da pessoa com objetos sólidos. Como o presidente Bolsonaro em relação à cloroquina, eu não sou médico para afirmar qual é a efetividade ou qual é a realidade dos fatos. Porém, recomendo que indague o uso desse óleo aos médicos ou aos familiares com parentes nessa situação para que seja testado. Antes que me condenem por eu divulgar o uso da droga, eu assumo sim, mas somente para a cura, para o tratamento médico. Assim como a heroína serve à medicina e a morfina também, possam ser usados para fins medicinais. Deixe para que seus cientistas e descobridores não criem novos problemas e sim soluções. De erros laboratoriais, criando problemas, já é o suficiente chegarmos até o que conhecemos hoje como covardes xinglings. Deu para vocês entenderem, né? Porque tem censura aqui no YouTube. Então vamos lá, antes de falar do Daima de hoje e para expandirem o conhecimento desses temas abordados, convido vocês a abrirem material muito raro e especial dentro da magia, que é fruto das atividades do Nicholas Hall. Apesar da feitiçaria ser muito mal interpretada, em distinção da bruxaria, isso é porque a bruxaria usa um dogma em suas mais variadas vertentes, pois existem várias mesmo, que podem ser inseridos no circo criado contra o paganismo. Somente a bruxaria, a feitiçaria não dá para ser inserida como pagã, porque ela não é necessariamente pagã. Inclusive tem até muitos feiticeiros que usam o cristianismo. Então, já a feitiçaria, que era quase o que os antigos chamam hoje na magia do caos. Por quê? Porque a feitiçaria era e é embasada numa única meta comum na magia do caos, os resultados. Isso não significa que ignoramos os credos, nem a feitiçaria nem a magia do caos, mas ao invés de praticantes de magia sermos usados como ferramentas, como gado para puxarmos uma carroça de crenças, nós turbinamos e saltamos para qualquer carroça que quisermos pousar. Com o maior respeito ao gado que nós nos tornamos também feiticeiros, enquanto também praticamos uma crença ou dogma em nossas atividades, é nessa versatilidade que nos possibilitamos enxergarmos os problemas sob múltipla perspectiva, para podermos diminuirmos muitas chances de falhas nossas. Então o livro Estudo de Caos e Feitiçaria de Nicholas Hall pode ser adquirido no link abaixo, e munido de amplo estudo sobre o básico na magia do caos, como técnicas de adivinhação, uma análise do papel importantíssimo da caosfera, o uso da vara mágica na magia do caos, uso também de amuletos e fetiches. Somado a isso, também oferece uma visão muito interessante sobre a meditação com os elementos e a atividade da visualização, o banimento da caosfera original, o uso da gesticulação e também da dança para a magia. Também o que alguns interpretam como possessão. Mais do que simplesmente fazer caras de espanto, esse livro é um dos poucos com estudos antropológicos unidos aos dados técnicos e à própria ritualística, num capítulo todo, completo, sobre magia maliciosa com bonecos, o gêmeo mágico, ataque mágico por meio de bonecos, o uso da caosfera para ataques mágicos, controle do corpo astral e vítimas, e a própria zumbificação por meio de bonecos.
Antes que alguém coloque a taja negra no livro, somente para praticantes de magia negra avançados, o autor também destaca com muita propriedade um parágrafo para magia benigna com bonecos. Temas abordados por bonecos como a cura, proteção e propriedade, achar objetos perdidos, criação de bonecos de atração e também bonecos planetários têm muitas utilidades também. Termina também facilitando nossa compreensão de algumas coisas pouco comentadas no Brasil nos livros que insistem tanto em daimons e exus somente. Porém, esses atuais deixam a complexidade da feitiçaria no Brasil com outros itens quase que impraticável. Ao explorarmos o carregamento de maldições, o uso de garrafas das bruxas, magia com raízes, encantamentos em português, magia com nós e magia com velas, mesmo que no caso da magia com raízes e magia com velas já serem amplamente conhecidas, inclusive por autores brasileiros, expandem muito o nosso recurso a utilizá-las também. Vale a pena. Mas vamos falar do Belfegor, ou Baal-Peor, ou Belfagor. Quem é ele? Na demonologia cristã, Belfegor, ou Belfegor, com dois Es, logo após o B de Brasil, em hebraico significa Senhor do Gap, que seria Senhor das Aberturas, o Senhor Baal do Monte Fegor, como originalmente derivam os outros nomes Belfagor e Baal-Peor. Como uma divindade moabita, ele originalmente na sua forma assíria Baal-Poer, o deus moabita a quem os israelitas se apegaram em Shittim, conforme Números 25:3, e foi associado à licenciosidade e orgias, adorada pela forma de um falo e governava a fertilidade e o poder sexual. Isso levou alguns a concluírem que Belfegor é o deus Pet, ou Farte, em Crepitus, enquanto outros acreditam que ele é Praipus. Selden é citado por Bainier como relatando que vítimas humanas deveriam ser oferecidas a ele e que seus padres participam da carne. Só que essas afirmações são meio imprecisas, que na demonologia Belfegor é um demônio e um dos 7 príncipes do inferno. Também mencionado várias vezes na Bíblia como um tenente do inferno, na tradição cristã, Belfegor é considerado o demônio principal do pecado mortal da prostituição, pelo menos de acordo com a classificação de demônios de Binsfeld. Alguns autores alegam que ele pode ser identificado como Chemosh. Não dou muito apoio nessa teoria, que seria um deus da guerra moabita que lutou contra os israelitas. É difícil, mas eu vou colocar aqui as insinuações que são aceitas por alguns hebreus como se ele fosse Chemosh, o Belfegor. Ai de você, Moabe, o povo de Chemosh apareceu. Porque seus filhos foram levados em presos e suas filhas em cativeiro, conforme Jeremias 48:46. Pois ele às vezes era retratado como um falo, certo? Um cone, um pilar ou um galho de árvore. Então, como homem, ele era o deus sol, como mulher, ele era uma deusa, a lua, às vezes associada a Ishtar. Como Baal-Peor, ele era andrógeno, como Chemosh, caso aceitem isso como uma interpretação plausível, ele seria adorado por Salomão até. Aí, no caso, como Chemosh. Então Salomão edificou um lugar alto para Cós, o ídolo detestável de Moabe. Ou seja, de um lado ele fez uma edificação para Cós, para os Moabe. E na montanha a leste de Jerusalém para Moleque, o ídolo detestável dos filhos de Amon. Ou seja, ele agradava de um lado os egípcios, os filhos de Amon, e de outro lado os filhos moabitas, por Cós. Já o 2 Reis 23:13 dizia: os altos que estavam diante de Jerusalém, que estavam à direita do monte da destruição, que Salomão, rei de Israel, edificara para Astarote, para a abominação dos sidônios, e para Cós, para a abominação de Moabe, e para Milcom, para a abominação dos filhos de Amon, o rei profanou. Então, qual o papel de Belfegor nessa confusão toda? Belfagor é um demônio de descobertas e riquezas engenhosas. Ele concede riqueza àqueles que ele gosta. De acordo com o Dicionário Infernal de Desplancy, ele era o embaixador do inferno da França. Para reais pessoas praticantes e não as pessoas pesquisadoras, Belfegor é interpretado como a encarnação de um dos 7 pecados capitais e principal demônio do pecado mortal, conhecido como preguiça na tradição cristã.
Ou seja, é só aquele outro lá, que Bensfield, que falou que ele era um deus da prostituição, porque para os cristãos em geral, ele é o deus da preguiça. Então, essa foi conforme a construção da demonologia cristã da Inquisição adiante, caracterizada por negligência e apatia. Na velha mecânica de sentenciar todas as manifestações humanas como causadas por demônios e inocentar fiéis, quanto mais paguem para essa sede dos que mataram Jesus Cristo, segundo São Tomás de Aquino, todos os pecados que surgem da ignorância são causados pela preguiça. Ou seja, você está com preguiça? É que nem Denorex, paga o dízimo lá para a igreja, paga o valor para a igreja, que você está matando a causa de todos os pecados humanos, ok? Preguiça apenas, né? Ótima fonte de renda, você não acha? Então, como um dos anjos caídos, Belfegor era originalmente membro da Ordem dos Principados e, depois de ter sua queda, se tornou um tenente do inferno, equivalente demoníaco a um dos 10 sefirotes que supervisionavam a árvore da vida. Então ele é o inimigo bíblico da sexta casa, da sexta sefiró, o anjo patrono da beleza, anjo da beleza, enquanto que ele é da preguiça, o daimon da preguiça. Como demônio da disputa do patrono, talvez o relacionamento adversário deles exista porque a beleza nunca deve ser contestada, como está nos olhos de quem vê, e alguns podem encontrar beleza em tudo. Se Belfegor se tornasse muito influente no mundo, então a beleza de tudo isso seria manchada, causando ruína. O bispo e caçador de bruxas Peter Binsfeld acreditava que Belfegor tenta, por meio da preguiça, para cristãos, em suas próprias declarações, se convencerem dele como o principal demônio deste pecado mortal chamado preguiça. Então tem alguma peculiaridade dele? Sim, o número primo palíndrico 1, 13 zeros, 666, 13 zeros, 1 é conhecido como o número primo de Belfegor, devido ao significado de conter o número 666, em ambos os lados, entre 13 zeros e 1, entre os seus dois extremos. Um dos dois extremos, 13 zeros, tanto antes quer dizer, depois do primeiro 1, como antes do último 1, 13 zeros, e entre os zeros, 666. Então, uma sequência inteira de números palíndromos de Belfegor é formada a partir da composição de 10, quer dizer, 1666, né? Aí, entre o primeiro 1 e o primeiro 6, e o último 6 e o último 1, são colocados equivalentes de zeros para fazer essa ordem. Porque todos esses números que chegam até 13 zeros entre 1 e 6, e 6 e 1, e contém 666, mas apenas o primeiro e o último são primos. Como um daimon pode ser então embaixador da França? Quando rumores do amor atingiram demônios, surgiu a necessidade ao grupo descobrir como que as pessoas não projetadas a viver em harmonia poderiam se amar. Então Belfegor foi enviado à Terra por Satanás por alguns autores, por outros enviados por Plutão e ainda por outros enviados por Lúcifer, para descobrir se o amor conjugal era real ou uma falácia que poderia ser aproveitada por seus servos ou outros demônios, a descobrir se realmente havia algo na Terra como felicidade conjugal. Belfegor então procurou por toda parte e relatou a Satanás que ele não encontrava nenhum caso de amor em suas viagens. As experiências de Belfegor no mundo logo o convenceram de que o boato era infundado. Ao fazer isso, ele encontrou uma afinidade particular com Paris, França. Como uma antiga divindade de toda a devassidão, ele aparentemente ficou apaixonado pelo lado mais desprezível da nação em geral e pela cidade em particular. Daí o uso do nome para se aplicar a um misântropo ou uma pessoa licenciosa. Chocado, Belfegor fugiu de volta ao inferno, feliz por não ter relações sexuais entre homens e mulheres lá. E é provavelmente por isso que, além de ser um dos Togarini, ou os argumentadores, ele e também adversário arquidemônio, que faz parte dos homólogos demoníacos dos anjos que governam os 10 sefirôs da árvore da vida. A sexta sefirô, em particular, ele é considerado um adversário de Maria Madalena, que é padroeira da França. Em qual literatura mais que ele aparece? Belfegor também figura em Paradise Lost, de Milton, em The Toilers of the Sea, de Victor Hugo. A sua história é encontrada em várias obras da literatura moderna. Daí o uso do nome para se aplicar a um misântropo ou a uma pessoa licenciosa. Como tal,
Antes de se tornar conhecido como Belfegor, ele é mencionado na Bíblia como padroeiro de Moabe, da Síria, e foi um dos deuses falsos que Moisés aplicou a pena de morte por sua adoração. Belfagor, arquidiávolo, do diplomata que vocês devem conhecer, do italiano Niccolo Machiavelli, foi publicado pela primeira vez em 1549 e relata como o demônio vem à Terra para encontrar um companheiro. Essa história tornou-se material forte de fonte inicial também da ópera Belfagor, de Ottorino Respighi, que estreou no La Scala, em Milão, em 1923. Não é tão longe assim, né? Não é tão tempo assim atrás. Então, como ele se apresenta? Caso você vá trabalhar com ele, Belfegor, o Senhor da Abertura, foi retratado em duas modas bastante diferentes. Como um demônio monstruoso e barbudo, com a boca fechada, chifres e unhas pontiagudas, cabelo loiro e constituição muscular, mas em outra aparência como uma linda mulher que costuma aparecer nua e sensual a tentar homens, para seduzir aqueles que se apaixonam por suas artimanhas. Então, suas formas mais comuns são polarizadas em suas aparências. O Eros escreveu que sempre tem a boca aberta, atribuindo-a o nome Fegor, que segundo Leloyer significa fenda ou cisão, e refere-se a quando ele era adorado em cavernas e as pessoas jogavam suas ofertas através de um buraco no ar. Talvez a visualização dessa situação como atualmente praticamos nas privadas lhe traga uma conclusão mais rápida. Ainda não conseguiu ver? Então, a gravura temática deste vídeo, mostrando o seu sacrifício, diz mais do que 1000 palavras, ok? É aquilo, o sacrifício para Belfegor. Então, sua manifestação deixa alguma característica peculiar? Geralmente, deixa a pessoa com um brilho quente depois de conhecê-lo. Ele tem asas brancas e olhos muito penetrantes quando se deixa ver na sua forma angelical. Ele é um metamorfo, quer dizer, certas pessoas vão me falar, mas ele não é um anjo, é um demônio. Bom, mas ele é metamorfo, ele pode se apresentar da forma que quiser. Como ele é um metamorfo que se deleta ao usar essa habilidade para enganar mortais. Então a aparência dele é uma coisa que não é uma questão objetiva e contínua. Ele pode se apresentar da forma que for, que lhe agradar, que lhe ser conveniente. Qual a etimologia então de Belfegor? Vamos lá. Ele é considerado associado à licenciosidade e orgias, no passado, adorado na forma de um falo. Como um deus, um habita fálico associado ao sexo, era patrono desse povo, principalmente nas orgias e todas as formas de deboche em geral, neste reino conhecido por ter estado ao longo da costa do Mar Morto, no lado oriental do que até é hoje o Jordão. De acordo com a tradição cabalística, Belfegor era um anjo da ordem dos principados antes de sua queda. No inferno, já na sua comodidade ou licenciosidade, e como anjo caído, ele governa invenções e descobertas e atua como embaixador infernal da França. O nome foi posteriormente aplicado por demonologistas medievais a um demônio. Como demônio, ele é descrito nos escritos cabalísticos como o disputador, inimigo da sexta beleza de Sefiró. Belfegor é um dos deuses moabita absorvido pelas tradições hebraicas e depois o cristianismo como grande demônio. Então, como os judeus cultuaram Belfegor, então? Vamos lá. Durante o Êxodo, ainda como Baal Peor, algumas facções israelitas começaram a fazer sacrifícios em Belfegor. Em Números 25:9, é descrito que, quando Israel estava no canto nordeste das planícies de Moabe, chamado Abel Shittim, eles tinham relações ilícitas com as mulheres moabitas, que os seduziram ao deus local e se sacrificaram excrementos para seu deus. Então isso foi a razão desses sacrifícios enfurecerem tanto Moisés que, como punição, começou a condenar aqueles que adoravam Belfegor à morte. Isso, só porque você foi fazer uma cagada lá no alto do morro, você deveria morrer. Bem Moisés, né? Então, quando os sacrifícios a Belfegor foram realizados, 24.000 pessoas foram mortas. A única coisa discutível foi se eles foram realmente mortos ou se Moisés convocou uma praga sobre eles que causou sua morte. Ou seja, a principal habilidade de Moisés era jogar praga. Okay? Várias outras passagens parecem se referir ao evento. Então, como por exemplo em Deuteronômio 4:3, os teus olhos viram o que o Senhor fez no caso de Baal Peor, com todos os homens que seguiram Baal Peor. O Senhor teu Deus os destruiu dentre vós.
Depois, como os Salmos 106, de 27 a 29, eles se juntaram também a Baal-peor e comeram sacrifícios oferecidos aos mortos. Será que eles comiam mesmo? Acho que não, hein? Então, achei Israel como uvas no deserto, vi seus antepassados como os primeiros frutos da figueira em sua primeira estação. Mas eles chegaram a Baal-peor e se dedicaram à vergonha, e tornaram-se tão detestáveis quanto aquilo que amavam. Isso conforme Oséias 9, 10. Quais os poderes de Belfegor? Além de sexo e luxúria, governa para grandes riquezas. Quando convocado é para conceder fama e riquezas. O poder da descoberta é através de invenção engenhosa, geralmente com o mínimo de esforço possível. Esses desejos, como quase qualquer invocação demoníaca, estão fadados ao fracasso, porque a verdadeira missão de Belfegor é atrair preguiçosos ao pecado da preguiça. Seu papel como demônio era semear a discórdia entre homens e seduzi-los ao mal, através da repartição da riqueza. Através do fracasso de tudo que Belfegor forneceu ao invocador, ele os atraiu para a procrastinação e o sonho ocioso, em vez de produzir, condenando-os. Ele ajuda as pessoas a fazerem descobertas, pelo menos no seu lado mais preguiçoso. Quer dizer, seduz as pessoas, sugerindo-lhes invenções engenhosas que as tornarão ricas. Pensa-se também que Belfegor seduz as pessoas, ajudando a fazer descobertas, invenções como um meio de torná-las ricas e semear discórdias entre os homens como um disputador. Belfegor, então, também governa a misoginia e os homens licenciosos, papel que na mitologia cristã foi responsável ao fazer o teste no mundo e se envolveu emocionalmente com a cidade de Paris. Então, seu papel como demônio era semear discórdia entre homens e seduzi-los ao mal através da repartição da riqueza e todas as formas de deboche em geral. Conseguiram ver o parentesco do comunismo com Belfegor? Ou Baal-peor? Pior que está, fica? Pois é. Então, qual a oferenda mais conveniente para convocar Belfegor? Eles se sentem em uma cadeira perfurada, pois excremento é sua oferta de sacrifício. Sacou? Assim, alguns rabinos afirmam que ele deve ser adorado num vaso sanitário, com as ofertas sendo o resíduo de digestão de alguém. Justamente pela sua oferenda de sacrifício ser o excremento, ele é difícil de conjurar. Ele é difícil de conjurar, mas se a pessoa for bem sucedida e Belfegor gostar da pessoa, o demônio concede grandes favores de tesouros e riquezas, bem como a capacidade de fazer descobertas e criar invenções ao longo de todos os tipos. Por que os romanos assassinos de Jesus Cristo no Vaticano implicam tanto a condená-lo? Em suas tentativas incansáveis de codificar uma ordem demoníaca e determinar como demônios mais infames se relacionavam com pecados mais conhecidos, estudiosos e clérigos costumavam fazer listas úteis para referência demoníaca rápida. Uma dessas listas era aquela que associava espíritos malignos e cada um dos 7 pecados terminais ou mortais. Nessa lista, Belfegor é descrito como a preguiça encarnada, um pecado da carne, geralmente apresentado por cenas de adormecer no trabalho, especialmente no caso realizado por monges. Existe algum exemplo confirmando isso? Então, correspondentemente, o bispo caçador de bruxas Peter Binsfeld acreditava que Belfegor tentava mortais por meio da preguiça. E Tomás de Aquino escreveu que todos os pecados são devidos à ignorância devida à preguiça. Então, existe alguma época que, com destaque para sua manifestação, alguns dos mesmos demonologistas do século XVI alegaram que os poderes de Belfegor são mais fortes no mês de abril, principalmente no hemisfério norte, que é o começo da primavera, que é uma época onde os frutos estão ainda verdes, as pessoas têm que ter paciência, aguardar o amadurecimento dos mesmos para poderem colhê-los. Então, realmente é uma época da preguiça. Okay? Então, por qual razão alguém o convoca? Belfegor é invocado por pessoas que desejam encontrar fama e riqueza através da invenção, geralmente com o mínimo de esforço possível. Esses desejos, como qualquer outra invocação demoníaca envolvendo pouco esforço, são fadados ao fracasso, porque neste caso a verdadeira missão de Belfegor é atrair preguiçosos ao pecado da preguiça. Através do fracasso de tudo o que Belfegor forneceu ao invocador, ele os atraiu para a procrastinação e o sonho ocioso, em vez de produzir, condenando-os. Então, a série... Agora eu vou começar a falar de uma série
que aborda muito esse tema dos daimons, e nesse caso aqui é um exemplo claro e conveniente de ser destacado. Então a série Supernatural aborda corretamente o Belphegor? Vamos lá. Vamos então lembrar uma frase que foi falada logo no primeiro episódio que ele apareceu, que é o da 15ª temporada, episódio 1, De Volta para o Futuro. Olha, eu não sou um demônio de encruzilhada, eu não sou um daqueles idiotas de olhos pretos que se arrastam até aqui para comer, você sabe. Virgens e cachorros virgens. Olha, lá embaixo eu aperto um relógio, uma alma entra, eu a atormento, é o que eu faço. Então, na série esse Belphegor era um demônio antigo, muito proficiente no trabalho de feitiços, que saiu do inferno quando Chuck, que na série faz o papel de Deus, abriu todas as portas. Apesar de ser um demônio antigo, Belphegor não parece ser particularmente poderoso, pois ele não mostra poderes excepcionais por si mesmo, mesmo depois de desistir. Belphegor então exibe um comportamento geralmente amigável e sarcástico, usando muito nas conversas a frase "você sabe". Ele também aparece como um ser um pouco pessimista. Ao descobrir um cadáver morto, ele sorri e arranca o coração do morto para usá-lo como feitiço, porque ele precisa de um novo. Devido ao seu trabalho, Belphegor geralmente é odiado pelas almas do inferno, a ponto dessas almas o evitarem mesmo depois de simplesmente avistarem o demônio do outro lado de uma barreira. Em troca, Belphegor é marcado como tendo uma opinião geralmente baixa das almas, chamando Kevin Trans de um Millennium Winnie. Quando Jim começa a encontrar uma maneira de fechar a brecha para o inferno, ele expressa dúvidas sobre se eles realmente podem ou não. Seu comportamento, no caso do Belphegor, tende a ser desagradável e irritante para aqueles que o rodeiam às vezes. Além disso, ele parece estar um pouco impaciente. Além dos poderes básicos de um demônio, ele é especialista em tortura, seu trabalho no inferno, e é altamente proficiente em feitiços. Como todos os demônios, ele tem um alto grau de força, capaz de arrancar o coração de um cadáver e arremessar Castiel para fora da câmara de Lilith, com um empurrão, depois de pegar o anjo de surpresa. No entanto, isso exige algum esforço óbvio na parte do demônio, com Belphegor sacudindo a mão, depois, como se o golpe machucasse o Belphegor e não o anjo que ele empurrou. Apesar do corpo de Jack não ter olhos, as interações de Belphegor com o mundo ao seu redor sugerem que sua natureza demoníaca permite que ele veja bem, mesmo sem os olhos. Apesar de seu comportamento amigável, Belphegor tem um lado sádico, como mostra seu prazer de torturar almas do inferno. Belphegor também era fã de Jim e Chester quando passou seu tempo no inferno e torturado sobre Alastair. Ele chama o que Jim fez de mais do que tortura, dizendo como ele achava que era arte. Ele descreveu sua vida como humano, como proveniente de uma época em que as pessoas eram feias e adoravam uma rocha gigante como se fosse um pênis. Tá? Então, como demônio, ele era um perfurador do relógio, autodescrito, e gostava de seu trabalho atormentando almas do inferno. Na série, motivado pelo desejo de que a vida no inferno voltasse a ser como era antes das almas serem libertadas, depois de assumir o corpo de Jack como macacão ou como cavalo, ele oferece seus sacrifícios aos Winchesters e Castiel. Belphegor, interpretado pelo ator Alexander Calvert, nos episódios 15 e 1, que é De Volta para o Inferno, do 15ª temporada, episódio 1, De Volta para o Inferno, 15º, episódio 2, Raising Hell, 15º, episódio 3, The Rupture. É, na verdade, um príncipe do inferno. Caso ele ostentasse o título correspondente em Supernatural, isso colocaria o demônio ao mesmo nível que Asmodeus, Dagon e o arqui-inimigo dos Winchesters, que era Azazel, de olhos amarelos, que foram os principais antagonistas finais nas temporadas anteriores. Também se pode supor que Belphegor de Supernatural é baseado na figura estabelecida no folclore, porque o personagem menciona adorar uma rocha fálica numa vida passada, algo que seguidores de Belphegor também fizeram, de acordo com a lenda do mundo real. Em outra evidência condenatória é a decisão, de Belphegor de usar o personagem Jack como recipiente. Graças às feridas profundas de Deus, os olhos de Jack foram queimados em seu corpo. Isso é extremamente conveniente para Belphegor, já que a cor dos olhos é uma pista mortal para esse demônio. Enquanto demônios regulares, como o empurrador de caneta que Belphegor afirma ser, possuem olhos negros, na série Os Príncipes do Inferno têm olhos amarelos.
Isso seria alarme importante para Sam e Dean, mas possuir Jack permite que Belphegor evite completamente o problema. Curiosamente, o demônio prometeu se transferir para o corpo de um novo recipiente o mais rápido possível, e ainda o fará, apesar de vários cadáveres novos aparecerem nos últimos 2 episódios. Numa construção muito bem elaborada, pelo menos no roteiro, ocultou-se que a possessão do corpo de Jack, que caso fosse possuído por um príncipe no inferno, deixaria claro porque Belphegor foi capaz de usar uma magia tão poderosa. Depois de aparecer pela primeira vez, o demônio usou uma simples mistura de sujeira de cemitério e sangue de anjo para reduzir ou para repelir dezenas de almas de atacar os Winchesters. Mais tarde ainda, Belphegor usou um pouco de sal comum e um coração humano para criar uma barreira fantasma em torno de uma cidade inteira. É uma magia incrivelmente poderosa e conveniente para um anjo, para um demônio comum, conhecer, e os ingredientes necessários sempre parecerem tão prontamente possíveis. Então, nessa construção de ações e reações, que se procurou ocultar Belphegor enquanto apenas passasse seus próprios poderes como feitiços para evitar suspeitas na desconfiança de sua identidade. Ainda na série, o personagem de Belphegor parece ser um covarde quando se depara com uma situação fora de seu controle. Quando ameaçado por Castiel, responde com desprezo, mas também que os Winchesters e Castiel precisam de sua ajuda mais do que querem matá-lo. No entanto, Belphegor parece ser bastante fraco quando se depara com inimigos, tentando evitar problemas como Constance Welch, em vez de lutar contra a fantasma e ser facilmente derrotado por Ardat e Castiel. No caso de Ardat, ele apenas consegue matar o outro demônio enquanto ela é distraída por Castiel, no caso da Ardat, deixando Belphegor esfaqueá-la pelas costas. Então, embora acidentalmente pareça agir como um aliado dos Winchesters para impedir o apocalipse fantasma causado por Chuck, é revelado pelo demônio Ardat que Belphegor passou séculos no inferno procurando uma chance de tomar o poder para si mesmo. Por fim, esse seu colega demônio chamado Ardat contratou Arthur Ketch para assassinar Belphegor, alegando que ele representava uma ameaça para o mundo inteiro. Belphegor consegue evitar isso com sucesso, com uma briga mesquinha entre os 2 demônios, e Sam, Dean e Cat todos compram a explicação que ele vendeu. Considerado juntamente com outras evidências, no entanto, aos espectadores parece muito provável que a ameaça de Belphegor seja muito real. Mas antes que me perguntem por que um príncipe do inferno teria a ganhar trabalhando com Sam e Dean na série, talvez as modificações do demônio sejam genuínas e a perturbação de Deus nos negócios do inferno tenha irritado Belphegor. Alternativamente, seu verdadeiro objetivo poderia ser manipular os Winchesters para coletar as almas do inferno para usar como um potencializador mais tarde, e Rowena já começou a acumulá-la com seu cristal. Morando dentro do recipiente de um Nephilim como Jack, Belphegor pode ser o demônio mais poderoso que Sam e Dean já enfrentaram. Com todos os outros líderes do inferno mortos, Belphegor usou a situação com os fantasmas do inferno para aproveitar sua chance. Quando atacado por Castiel, a primeira pessoa a suspeitar da sua verdadeira natureza, Belphegor tenta fingir, ser Jack, ressuscitado repentinamente como último recurso. No entanto, Castiel vê facilmente através da mentira transparente. Com Castiel, Belphegor só tem vantagem quando ele pega Castiel de surpresa e consegue empurrá-lo para longe. Depois que seu engano é exposto, quando Castiel luta ativamente, Belphegor então é derrubado e ferido sem lutar. Bom, esses foram os episódios da série que eu consegui lembrar que tem a participação do Daimon falado hoje. Então é importante levarmos algumas coisas em consideração. Porém, já terminando o vídeo, eu vou convidá-los para a próxima semana, que eu tenho feito todas as semanas sobre um dos Daimons, principalmente do Grimarium Verum, para que possamos explorar isso mais adiante quando publicar a 2ª edição. É isso. Espero que vocês tenham gostado e convido vocês para o próximo domingo às 8 horas novamente verem o próximo vídeo, ok? Boa surpresa, sempre tem boa surpresa. Um abraço a todos, desejo a todos um ótimo fim de semana. Fui!